Bom dia, meus amigos, queridos irmãos do Café com Fé e Confissão. Olha nós aqui no primeiro dia da semana, ministrando ao seu coração, transformando a sua vida, encharcando a sua alma da palavra de Deus. E eu quero falar sobre algo que é muito interessante. Aleluia. A língua também necessita de conversão. O Senhor encara a fofoca, a murmuração e o uso da língua para destruir a sua obra de uma forma severa. O Senhor encara a fofoca, a murmuração e o uso da língua para destruir a sua obra de uma forma severa. Repare o que está escrito em Tito 3:10 e o verso 11. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o numa primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu, está em pecado, por si mesmo está condenado. Essas palavras proferidas por Deus são fortes. Ele não aceita esse tipo de atitude, expresso através das nossas palavras. Disse que a pessoa que age assim está pecando, será maldita, palavra sinônima de condenação ou condenada, e deve ser excluída da igreja. Precisamos entender definitivamente que palavras podem destruir quando usadas de forma erradas. Como está escrito em Provérbios 11:9, o hipócrita com a boca destrói o seu próximo. Oh, misericórdia! Aleluia! Que coisa boa saber dessas coisas. O problema é que muitas pessoas se convertem, mas esquecem de converter a língua junto com elas. Então continuam permitindo que as suas bocas, aleluia, sejam uma fonte de subversão, arraso, através das palavras falsas e maliciosas. Tiago falou sobre isso, a respeito disso. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Tiago 3:10. Isso não é o que Deus deseja para nós, e não devemos agir dessa maneira. O fato mais consternador é que esse tipo de comportamento entristece profundamente o Espírito Santo em nós. Como está escrito em Efésios 4:29 e 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aleluia. Sabe, queridos, nós precisamos entender que a verdade é algo poderoso, E a Bíblia diz em 1 Coríntios 10:10, e não murmureis como também alguns deles murmuraram, e pereçam pelo destruidor. 1 Coríntios 10:10 diz, e não murmureis como também alguns deles murmuraram, e pereçam pelo destruidor. Muitos consideram a fofoca como uma coisa inocente, e pensam que não faz mal a ninguém. Fuja desse engano. É extremamente perigoso pensar assim. Não existe fofoca inocente. Outros a disfarçam com pedidos de oração. Encontro com alguém dizendo, ore por fulano, pois fiquei sabendo que. Então começam a falar da vida dos outros, mas com cara de santos. Quando falamos o que não devemos, acabamos pecando. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Provérbios 10:19 diz, na multidão das palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. A sua palavra e a minha palavra de destruição pode atingir a nós mesmos. Somos os principais afetados por nossas palavras de destruição. Nossas palavras influenciam até a maneira de Deus nos julgar. Jesus estava tratando disso quando falou, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12:36-37. Sabendo da tremenda influência que eles têm, deveríamos ter muita cautela em falar corretamente e jamais usarmos as nossas bocas para liberar calamidades. Aleluia. Um pastor amigo meu, e amigo do meu pai também, conhecido da minha família, antes
deu conhecê-lo profundamente, teve uma experiência em que viu claramente o poder das palavras para trazer destruição. Ele trabalhava supervisionando empresas, né? E quando ele foi convidado para assumir a liderança de uma das igrejas que tinha ficado sem pastor titular, 2 diáconos e um pastor assistente ficaram zangados e rebelaram-se contra ele, começaram a falar mal dele. Aleluia! A revolta deles foi tamanha que saíram da igreja protestando e ameaçando. A raiva dos 3 homens cresceu a ponto de se transformar em ódio. Um deles chegou até a declarar que queria matar o pastor se pudesse fazê-lo sem ser preso. Dentro de pouco tempo, sua vida foi arruinada. Perdeu a esposa para outro homem e viu seu filho se tornar viciado em drogas. Aleluia! Sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Se você proferir palavras de ódios, você colherá ódios. Não permita essa brecha na sua vida, através da qual Satanás penetra trazendo estrago e derrota. Lembre-se do que está escrito em Provérbios 21:3. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. É muito normal, queridos, nós vemos pessoas falando mal do seu cônjuge. Não importa o que ele está fazendo. Não importa o que ele está aprontando. Importa que você não vai descer no mesmo nível falando mal dele. Porque quando você profere palavras de maldição contra ele, você está promovendo palavras de maldição contra a sua própria vida. Quando você está desaprovando e desacordando e falando mal dele, você está trazendo mal para a sua vida. É importante saber que quem é juiz é Deus. E quem vai cobrar a conta de cada um é Deus. Nós não somos juízes, nem somos fiscais para falar mal dos irmãos ou de outras pessoas. Ninguém está aqui para fiscalizar a vida de ninguém. Ninguém está aqui para dizer quem está certo e quem está errado. Nós devemos sim orientar as pessoas, falar a palavra, corrigir, exortar as pessoas para falarem a palavra. Mas nós não devemos falar mal e falar os erros das pessoas. Nós devemos sim orientá-las, pregar a palavra, exortá-las, sim, mas nunca falar mal delas, nem denegrir a imagem delas. Porque quando assim fazemos, tudo que nós falamos para eles vem para nós. Então, se você tem uma esposa, se você tem um esposo, um filho, um parente, que não procede como você gosta, não fale mal dele. Não aprove, mas não fale mal dele. Não aponte os defeitos deles. Antes, ore ao Senhor, que é o Pai deles ou que é o Criador deles, para que o Criador tome consciência e faça alguma coisa para eles. Deus é o juiz sobre toda a terra, inclusive sobre nós. Tudo aquilo que o homem disser, ele terá. E tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se você falar mal das pessoas, mesmo as pessoas tendo defeitos, você vai colher maldição na tua vida. Comece a chamar à existência aquilo que não existe na pessoa como se já existisse. Se ele é ruim, diga que ele é bom. Se ele é fraco, diga que ele é forte. Se ele é doente, diga que ele é curado. Se ele bebe, diga que ele não bebe. Se ele fala palavrão, diz que a boca dele é santa. Pronuncie contra, não pronuncie condenando. Porque nós somos filhos de Deus, mas não juiz das pessoas, nem fiscal. Isso é a atitude de Satanás. É o diabo que faz isso. É ele que mata, é ele que rouba e destrói a vida das pessoas. Quando eu falo mal, estou matando a influência. Quando eu falo mal, estou roubando a influência. Quando eu falo mal, eu estou destruindo a influência das pessoas. Então, pisa na cabeça do diabo e diga que você não vai cair mais nessa cilada e agora você vai falar só bem das pessoas. Pastor Betos Fernandes que te fala, hoje nós temos culto, vai ser uma grande bênção. Nós nos vemos lá, em nome de Jesus, amém.